O texto que nós iremos meditar nesta noite. Romanos, capítulo 9, desculpe, irmão, 10, de 9 a 13. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os pares, tá bom? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Os irmãos. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o Deus é o Senhor de todos, e para todos de modo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você é salvo, meu irmão, recita isso comigo, vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos traz o conhecimento, a Tua palavra nos traz a informação de que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, Teu Filho, será salvo. Muito obrigado, Deus, e nos abençoe nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Paulo, quando escreve esta carta à igreja de Roma, Paulo estava na cidade de Corinto. A cidade ficava próximo à cidade de Roma. E ele estava aí na casa de um servo de Deus chamado Caio. Caio era um cristão que tinha certo poder aquisitivo. E Paulo então estava ali com ele, com Caio. E foi na época em que Nero, grande imperador romano, reinava em Roma. Algum tempo depois disso, Paulo foi morto. Paulo foi decapitado por ser um servo de Deus. Então, antes de ser morto, lógico, ele escreve esta carta à igreja de Roma. E eu queria falar com os irmãos, pensar com os irmãos sobre o que é ser um filho de Deus. Eu sou filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Eu creio que nós já ouvimos isso, né? Eu também sou filho de Deus. Esta é uma expressão que nós ouvimos de pessoas que usam quando estão vivendo determinada situação. Quando querem dizer, por exemplo, que elas têm direito também a alguma coisa, né? Ou quando acham que merece, que tem uma oportunidade. Um exemplo é esse: eu também tenho o direito de receber isso, afinal eu também sou filho de Deus. Pessoas que estão desempregadas, né? E de repente alguém consegue um emprego, ela diz: eu também mereço, eu sou filho de Deus. Ou que quer receber um agrado, eu também mereço receber esse agrado, afinal eu também sou filho de Deus. Não é assim? E por aí vai.
Mas o que é ser um filho de Deus na realidade? O que é ser um filho de Deus? Nós vamos pensar nisso nessa noite. Eu digo para os irmãos, a princípio, que ser um filho de Deus, ser um filho de Deus, é ter a certeza de que está salvo. Ser filho de Deus é ter a certeza de que tem a vida eterna. Ser filho de Deus é ter convicção de que tem o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Ser filho de Deus, vou repetir, é ter a certeza de que se morrer hoje, vai para o céu e vai viver uma vida eterna com Jesus. No passado, se falavam, se entendiam que ser filho de Deus era só para os judeus. Os judeus achavam que, por ele ser descendente de Abraão, por ser o povo de Israel, somente eles eram filhos de Deus. Somente eles que eram descendentes da linhagem de Abraão, da linhagem do povo de Israel, somente eles eram filhos de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, quando nós olhamos para Jesus, em certa ocasião, Jesus discutindo com esses judeus, Jesus debatendo com esses judeus que eram homens estudiosos da Bíblia. Preste atenção nisso. Jesus discutindo com esses homens que eram estudiosos da Bíblia, que conheciam a Bíblia de cor e salteado, sabia todas as palavras da Bíblia, sabia onde tinha um ponto, onde tinha uma vírgula, sabia onde tinha um sinal. Jesus discutindo com esses homens, falou certas coisas para ele. João 8, 42 a 44, olha essa conversa de Jesus com aqueles homens. Disse depois Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendes a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai, a quem? Quem é o pai deles? Vós, esses homens que estudaram a Bíblia, vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, aqueles homens conheciam muito bem as Escrituras e não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que os filhos de Deus, eles são separados. Os filhos de Deus, eles são pessoas escolhidas por Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que pertencem apenas a um povo, como os judeus. A promessa de Deus era que haveria um povo separado. Essa foi a promessa.
que havia um povo separado. Isso não quer dizer que eles seriam os da descendência de Abraão. Aí vem a pergunta para nós nesta noite: então, pastor, quem são os filhos de Deus? E a palavra de Deus nos mostra, Joel capítulo 2, verso 32. Vamos ler todos nós? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes o Senhor chamou. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor. E quem é o Senhor? Quem é o Senhor de nossas vidas? Jesus. Atos 4,12 confirma isso. Vamos lá? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E qual é o nome? Qual é o nome? Não é Maria, a padroeira do Brasil. Não é José, não é João, não é Pedro, não é Antônio, não é Isabel, não é Aparecida. O nome que vai nos abrir as portas do céu se chama quem? Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui não está escrito que é os descendentes de Abraão, mas todos que o invocar, né? Todos que invocar o nome de Jesus serão salvos. A condição então para ser salvo, a condição para ser um filho de Deus, a condição é, primeiro, que a pessoa ela precise ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Jesus, ter informação bíblica daquilo que Jesus Cristo fez pela humanidade, e agora sim ter fé naquilo que ouviu do Evangelho, ou seja, fé em Jesus Cristo, fé que o Filho de Deus veio a este mundo, viveu aqui por 30 e poucos anos, foi à cruz do Calvário e ali derramou o seu sangue por cada um de nós, e depois ao terceiro dia ele fez o quê? Ressuscitou. Primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para se tornar um filho de Deus é crer na mensagem do Evangelho, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo deixou a sua glória, que veio a este mundo, que morreu na cruz do Calvário, derramou ali o seu sangue para nos redimir de todos os nossos pecados. É muita coisa, né, irmão? Vou repetir: nos redimir de todos os nossos pecados. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Amém. Aqui não tem ninguém santo, né? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ao morrer naquela cruz, ao derramar o seu sangue naquela cruz, ele pagou o alto preço como o cordeiro imolado de Deus.
O inimigo não pode acusar os filhos de Deus dos nossos pecados. Ele pode até acusar, mas nós, como filhos de Deus, precisamos fazer o quê? Quando pecarmos, pedir perdão a Deus. Senhor, pelo sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, perdoa, Senhor, os meus pecados. Sabe o que acontece a partir daí? Quem sabe? O que acontece com esse pecado que cometemos? Aquele pecado, meu irmão e minha irmã, o Senhor pega aquele pecado e joga lá no mar de quê? No mar do esquecimento. E Ele, Deus, nunca mais vai se lembrar desse seu pecado, meu irmão. Ele nunca mais vai lembrar desse pecado, minha irmã. Se você veio aqui nesta noite para ouvir uma palavra para o seu coração, você que está me ouvindo na sua casa, onde você está, recebe essa palavra e alegra teu coração, meu irmão, minha irmã. Isso que você fez de errado, se você pedir pecado a Deus agora, Ele vai jogar tudo isso, vai jogar, botar dentro de uma mala e vai jogar lá no mar do esquecimento, e Ele nunca mais vai se lembrar disso. Talvez você se lembre, talvez o inimigo venha tocar na sua mente para você lembrar disso, mas você diz para o inimigo, tu está derrotado, porque isso que eu fiz de errado, tu não pode me acusar, porque o meu Salvador Jesus, Ele pagou um alto preço por isso, e tu está repreendido em nome de Jesus. Amém? Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso nós somos filhos de Deus, irmãos. Filhos de Deus. Você precisa, se você não tem Jesus como seu Salvador, receber Jesus como Salvador e se tornar um filho de Deus. Deus não escolhe como filhos pessoas superdotadas. Deus não escolhe para ser seus filhos pessoas superdotadas, pessoas especiais conforme a visão do homem, da humanidade. Não. Mas Deus enviou seu Filho a este mundo, Jesus, para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Deus está à procura daqueles que estão perdidos, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão desorientados. Deus vem buscar isso. Deus vem buscar a nós que hoje estamos aqui, que um dia estávamos perdidos neste mundo, não tínhamos direção, não tínhamos um norte na nossa vida, mas um dia nós ouvimos alguém nos falar dessa palavra, deste manual, alguém nos mostrou a bússola do céu, e nós, a partir daí, pela fé em Jesus Cristo, nós iniciamos a nossa carreira como filhos de Deus. Deus, Ele, com o seu infinito amor, Ele nos abraça, porque Ele veio a este mundo através de Jesus Cristo, e Ele sabe exatamente aquilo que cada um de nós passamos. Talvez você está sendo humilhada, talvez você está se sentindo nesses dias uma das piores pessoas da face da terra.
Talvez você está se sentindo uma pessoa infeliz, mas eu digo para você que Jesus passou por tudo isso quando esteve aqui. Ele não precisava passar isso. Ele era príncipe, filho do pai, mas ele veio aqui, sabe por quê? Porque ele me ama. Ele veio aqui e passou isso porque ele ama cada um de vocês que está aqui, e ele quer ser seu Salvador. Ele quer te salvar dessa situação que você está vivendo hoje. Não sei o que vocês estão passando, mas ele é o nosso quê? Salvador. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que se deixam abraçar pelo amor de Deus. Há um verso na Bíblia que diz que Deus é amor. Deus é amor. E aqueles que buscam a Jesus nas horas difíceis da sua vida, aqueles que buscam a Jesus nas horas más da sua vida, estes são os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Se você não é, você precisa se tornar um filho, uma filha de Deus hoje. Seja você quem for, e mesmo você que se encontre hoje afastado dos caminhos do Senhor, mesmo que você esteja hoje afastado da casa de Deus, saiba que nosso Deus, nosso Pai Celeste, Ele escolhe aqueles que, apesar de suas falhas, Deus escolhe aqueles que, apesar de suas falhas, abre o seu coração para receber o abraço do amor do Senhor. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome da salvação, o nome da vida, o nome da paz, o nome da felicidade, o nome da prosperidade vem do céu. É de Jesus. Jesus foi aquele que morreu por nós. Ninguém morreu por nós, meu. O Brasil está comemorando a sua padroeira. Lá no Pará, Amazonas, que é a região, 4 milhões de pessoas saíram em procissão, adorando a imagem de Nazaré. Nazaré morreu por alguém? Quem morreu por nós foi Jesus. É a Ele que nós devemos clamar, só a Ele que nós devemos nos humilhar, é só diante de Jesus que nós devemos nos ajoelhar e buscar. Todos estes santos e santas que estão por aí morreram e foram enterrados. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo, amém? Jesus está vivo e Ele está aqui conosco, amém? E Ele conhece o que passa no meu coração.
Ele conhece o que está no coração de cada um aqui. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe dos nossos sonhos, Ele sabe daquilo que queremos para nossas vidas. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu convido você a entregar essa situação difícil que você está passando nas mãos de Jesus, porque só Ele e mais ninguém pode te ajudar nesta noite. Só Ele. Eu gosto muito dessa frase que diz: o impossível eu faço, mas aquilo que é impossível eu fazer, eu entrego nas mãos de Deus. Jesus é o nome da vitória. Jesus é aquele que nos livra. Jesus é aquele que vai nos livrar do fogo do inferno. Há muitas igrejas que já não pregam mais sobre isso, né? Há muitas igrejas que só pregam cura, libertação, prosperidade e não falam do inferno. Mas essa igreja aqui prega sobre o inferno. Jesus é aquele que livra o homem e a mulher do inferno. E aquele que não tiver Jesus como seu Salvador, aqueles que não estiver com seu nome escrito no livro da vida, quando morrer, quando der o seu último suspiro nesta terra, se eles não tiver seu nome no livro da vida, eles vão para o inferno. Os demônios vão pegar a alma dessa pessoa e vai levar direto para o inferno, para sofrer eternamente. Mas aqueles que têm Jesus como seu Salvador, vai para onde? O céu. Sabe por que vai para o céu? Porque a palavra de Deus nos diz. Jesus falou nas suas últimas palavras, disse para os seus discípulos, disse: olha, eu fiz tudo o que devia fazer por vocês. Preguei, anunciei, fui à cruz, ressuscitei, agora eu vou para o Pai. E vou para o Pai, vou para o céu, e lá eu vou preparar moradas. Lá eu vou preparar uma morada maravilhosa, para que todos aqueles que me receber como Salvador vá morar comigo. Jesus foi para o céu, prepara a morada para nós, e deixou aqui conosco o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo está aqui conosco nessa noite. E um dia Ele irá voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A sua igreja não é esse templo aqui, não é isso aqui não. A igreja do Senhor é cada um de nós que está aqui. Amém, meus irmãos? A igreja de Jesus somos nós que estamos aqui. Isso aqui vai ficar aqui. O templo vai ficar aqui, né? A igreja vai ficar aqui, as portas vão ficar abertas e a igreja vai subir. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. Nós vamos nos encontrar com aqueles que já receberam Jesus como Salvador, e ali nós vamos nos encontrar com o Senhor, e aí todos nós juntos em um corpo incorruptível. Não é com esse corpo aqui não. Quando Jesus voltar, se Ele voltar aqui hoje, por exemplo, essa minha roupa aqui, ó, vai ficar aqui, vai ficar tudo aqui. A nossa alma, o nosso espírito vai para Deus.
E aqueles que não têm Jesus como Salvador, aqueles que brincam de ser crente, quando eles escutarem a trombeta soar, de repente eles vêm aqui para a igreja para orar, aí já será tarde, a igreja já foi, não tem mais chance, acabou. Eu não acredito na segunda chance, como algumas teorias dizem, vai ter uma outra chance, não creio nisso. É hoje, a salvação é agora, a salvação é hoje, e se você aceitar Jesus como seu Salvador, o teu nome vai para o livro da vida. Não tem uma segunda chance não, como alguém prega por aí. É hoje, é agora. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, amanhã pode ser muito tarde. Já contei aqui, alguns anos atrás, entrou um rapaz aqui nessa igreja, ele estava meio alcoolizado, ele sentou aqui no banco aqui, e quando fizemos o apelo, ele veio à frente, e lá na porta, alguém levou ele lá para mim, e ele disse para mim: pastor, hoje eu recebi Jesus como Salvador, hoje eu voltei para a igreja. Eu amém. Na quarta-feira, quando eu vim para a igreja, alguém falou: pastor, aquele rapaz que aceitou Jesus, ele passou mal, foi internado. No domingo, alguém me falou: pastor, aquele rapaz, ele morreu. Ele morreu. Ele aproveitou a sua oportunidade. Eu creio que hoje ele está nos braços do Pai, porque ele recebeu Jesus como Salvador. Ele se tornou um filho de Deus. Se você ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, pense nisso. Receba Jesus como Senhor da sua vida, e você se tornará um filho de Deus. Filho de Deus, filhas de Deus, são aqueles que reconhecem o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Alguém aqui ainda não é filho de Deus e nessa noite quer se tornar um filho, uma filha de Deus? Alguém aqui? Se há, eu peço a você que você levante suas mãos, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Alguém? Alguém aqui? Creio que todos aqui já são filhos de Deus. Amém? Amém? Que bom. Vou convidar o Ministério do Louvor para louvarmos, agradecermos a Deus por ter enviado seu Filho Jesus, por ele ter morrido naquela cruz do Calvário e trazido a cada um de nós esta salvação que um dia recebemos, esta salvação que nós agora, como igreja do Senhor, precisamos mostrar ao mundo que eles precisam se converter a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos.